Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a vida pelo Espírito. Já não há condenação agora para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, pela natureza humana pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos segundo a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho amado, Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que nos domina agora não é mais a lei do pecado, é a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida me libertou da escravidão ao pecado. A lei do Espírito de vida é o Espírito Santo dentro de você que produz a vida de Deus em você. Ele te capacita a obedecer os mandamentos de Deus. Você não é mais dominado, escravizado pela sua carne, pela sua natureza pecaminosa de filho de Adão e Eva. Você foi liberto pelo Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Nós não vivemos mais segundo a carne, não vivemos mais para fazer os prazeres da nossa natureza humana pecadora. Nós vivemos para fazer aquilo que deseja o nosso espírito, que foi vivificado por Deus. Nós fazemos o que deseja Deus, pelo seu Espírito que habita em nós. Quem vive de acordo com a carne, deseja as coisas desse mundo, as coisas da carne, da natureza pecaminosa. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. E o Espírito quer produzir em você e em mim vida, a mesma vida de Deus, com o poder de Deus para vencer o mal, e paz, porque tudo contribui para o seu bem, porque Deus cuida de você.
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você foi libertado pelo Espírito de vida. O Espírito Santo te libertou e te santifica pelo sangue de Jesus. Cristo ressuscitou e Ele promete que você vai ressuscitar e eu também. Aqui Ele nos dá a vida de Deus, o poder de Deus para vivermos uma vida santa. E quando partirmos daqui, no final, Ele vai nos ressuscitar, nos dando um corpo glorioso como o dele. Quem é que é filho de Deus? Filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Para ser filho de Deus, tem de obedecer à direção do Espírito Santo de Deus. Ele é santo. Você precisa ser santo. Eu preciso ser santo. Obedecer a Deus. O poder do Espírito de vida está dentro de você e de mim, para honrar e glorificar a Deus, sendo um filho obediente, um filho que traz prazer ao seu Pai. Deus se tornou o nosso Pai. Paizinho querido, Abba Pai. Somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos herdeiros dele. E co-herdeiros com Cristo Jesus. Se de fato participarmos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, temos de viver morrendo para a nossa carne, morrendo para a nossa vontade natural, sacrificando a nossa vida natural, morrendo para a nossa carne, para viver para Deus. Louvado seja Deus por sua vida. Viva uma vida santa pelo poder do Espírito de vida que está dentro de você, meu irmão, minha irmã.